senhores têm autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. Não, os meus 10%, 3% eu vou mandar para o evangelista Frustreco da Silva. 4% eu vou mandar para uma casa de recuperação de drogados. E os outros 3% eu vou enviar para uma obra missionária na África. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Olha que coisa interessante. Vamos voltar para Malaquias. Quando Deus está perguntando, vocês estão me roubando e estão me perguntando o que estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Agora, quando você chega no capítulo 10, não fala de oferta, só fala do dízimo. Trazei os dízimos à casa do tesouro. A oferta não é citada. Por quê? Porque a oferta é você que tem autoridade de administrar. Dízimo não. Mais uma prova. Em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedônia enviou ofertas para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Não enviaram o dízimo não, enviaram oferta, porque a oferta é uma decisão minha, eu posso mandar porque eu quiser. Agora o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor. Porque tem crente e tem uma. Eu tenho porque eu sei, porque eu já conversei. Crentes milionários que acham, porque administram seus negócios, têm autoridade de administrar o dízimo, porque é muito dinheiro para esse pastor administrar. Então, se ele acha que é muito dinheiro para aquele pastor administrar, se muda e vai para uma outra igreja onde tem um pastor competente para administrar o dízimo dele. Eu já disse isso para um, que veio com essa lorota nos meus ouvidos. Só que, meu filho, eu dou na canela. Para o cara acordar. Eu falei, negativo, amigão. Não está falando da competência do pastor? Está falando que o dízimo é entregue na casa do tesouro. É o que está dizendo, meu irmão. Eu estou pregando Bíblia para você. Coisa interessante. Vamos voltar para Malaquias. Quando Deus está perguntando, vocês estão me roubando e estão me perguntando o que estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Agora, quando você chega no capítulo 10, não fala de oferta, só fala do dízimo. Trazei os dízimos à casa do tesouro. A oferta não é citada. Por quê? Porque a oferta é você que tem autoridade de administrar. Dízimo não. Tá vendo? Por que essa construção, Pedrosa? É porque ele está usando Malaquias 3:10. Agora, se ele for para o Novo Testamento, no Novo Testamento não vai dar base nenhuma para ele sustentar a prática do dízimo. Somente desavisados, leigos às Escrituras, vão aceitar esse tipo de argumentação do Velho Testamento em um texto fora de seu contexto, tá entendendo? Que, na realidade, se for começar a ler do capítulo de número 2, ninguém vai querer mais usar Malaquias 13:10. Irmão, eu digo sem medo de errar, se todos os expositores e defensores do dízimo forem começar a usar Malaquias 2 em vez de Malaquias 3, eles param automaticamente de pregar sobre o dízimo em Malaquias. A falácia argumentativa é porque se separa um texto isolado de Malaquias 3 justamente para argumentar dessa forma. Isso só cola na mente do desavisado que não conhece as Escrituras, irmão. Lamentável. Mais uma prova. Em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedônia enviou ofertas para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Não enviaram o dízimo não, enviaram oferta, porque a oferta é uma decisão minha, eu posso mandar porque eu quiser. Agora o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor. Pronto, ele está usando agora 2 Coríntios. Eu vou usar 1 Coríntios porque tudo começa em 1 Coríntios, ok? Mas ele está argumentando em 2 Coríntios 8 e 9. Vamos lá. Eu primeiro vou usar 1 Coríntios 16. Quando começa tudo isso? Entre 1 Coríntios e 2 Coríntios tem um espaço de tempo, ok? Eu gostaria que você ponderasse, guardasse isso aí. Entre 1 Coríntios e 2 Coríntios é um espaço de tempo, ok? 1 Coríntios 16, versículo 1 diz assim, ó: quanto à oferta para o povo de Deus, aqui é quando Paulo começa a trabalhar a assistência dos necessitados daquela grande fome na Judéia, tá certo? Aí ele começa, quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei, foi uma orientação de Paulo, ok? As igrejas da onde, Pedrosa? Da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com sua renda. Ou seja, aqui Paulo está estabelecendo um sistema de assistência aos necessitados, seguindo alguns princípios. Aqui é o princípio da proporcionalidade. Cada um de vós
separe o que puder de acordo com a sua renda, ou seja, proporcional ao que você tem. E aguarde para que se faça coleta quando eu chegar. Ok? Então, quando eu estiver entre vós, enviarei carta de recomendação aos homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Então, Paulo está aqui desenvolvendo um novo modelo, diferente do dízimo, porque Paulo não fala de dízimo em lugar nenhum aqui. Paulo está falando de contribuição, de oferta voluntária. Então, em 1 Coríntios, Paulo está falando sobre oferta para necessidade, e lá embaixo está vendo contribuição. Guarde isso, guarde isso. Agora a gente vai para 2 Coríntios. Vamos para 2 Coríntios, o capítulo 8 que ele citou. É o capítulo 8 e o capítulo 9 que eu marquei aqui, justamente para a gente desenvolver aqui a contra-argumentação da argumentação dele. Ok? Então, veja o versículo de número 10. Está dizendo: portanto, esse é o meu conselho, convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado, 1 Coríntios, desde o ano passado, fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir este plano de cooperação. Então, veja, 1 Coríntios, eles já tinham feito, 2 Coríntios, agora eles estão desenvolvendo de novo a contribuição voluntária, irmão. Ok? E outra, foi consenso entre Paulo e os irmãos da Galácia fazer isso. Vamos adiantar mais um pouquinho aqui. Aqui, ó, no 2 Coríntios 9, não é isso? No versículo de número 5, está dizendo: sendo assim, considere necessário pedir a estes irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa. Outro princípio que Paulo estabelece aqui. Além da contribuição ser proporcional, aqui a contribuição é generosa. É outro princípio do modelo que Paulo está estabelecendo para a assistência dos necessitados, tá bom? Oferta generosa e não como arrancada da avareza, ok? Não sendo por avareza, mas de forma generosa. É outro princípio que Paulo está estabelecendo na questão da contribuição para os necessitados. Ainda no capítulo de número 9, Paulo está dizendo assim no versículo 7, cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama ao doador que contribui com alegria. Então, Paulo, na realidade, em 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e 9, Paulo está estabelecendo um princípio de contribuição. Paulo não está falando nada de dízimo. Aliás, Paulo escreveu 13 cartas, nunca falou de dízimo. Nunca falou de dízimo, irmão. Nunca falou. Agora falou sobre contribuição, seguindo 3 princípios. O princípio da voluntariedade, proporcionalidade e generosidade. São esses os 3 princípios para a contribuição, esse modelo de assistência a necessitados. Nada de dízimo.